Então, à medida que ela cocria, não existe espiritualidade, isso aí é tudo loucura, eu não sou mulher, ela estava reprogramando e degradando a própria linha temporal. Encaminhei os osteopatas e eu extraí da rede neural deles de que para essa maldição da automagia não tinha como eu desfazer. Ela que tinha que desfazer porque foi ela que cocriou. E aí para trabalhar com uma pessoa que está nesse nível de negativação, fica difícil. E aí quando os osteopatas acoplaram todo o quadro obsessor, veio o mestre Saint-Germain, que explicou tudo isso que eu falei, que ela tinha um DNA dimensional, que ela vinha para a Terra para fazer essa missão de ancorar, que ela estava programada para despertar muitas consciências, ancorar muitas egrégoras além da própria. Então a missão dela era enorme. Então quando eles sabotaram ela, eles sabotaram toda uma linha temporal gigante e todo o entrelaçamento de linhas temporais. É só pensar em mim. O meu processo foi idêntico ao dela, mas com as suas peculiaridades, porque a nossa personalidade é muito diferente. Mas eu também sou ponta de lança de uma egrégora. Se não existisse o canal Espiritualidade Estelar, se eu não tivesse sido dirigente do Ohana, tive palestras, centenas de atendimentos, uma tecnologia nova, canalizada, organizada, mais de 150 vídeos no YouTube, se eu não me engano, já tem aí. Quantas pessoas não se beneficiaram desses vídeos? Então vocês imaginam toda a teia se eu não tivesse escolhido a evolução e enfrentar essa batalha pela minha consciência. Então eu me identifiquei muito com a história dela, porque eu fui alvo dessa obsessão multiverso, manipularam minha linha temporal, me abduziram quando eu era criança, fizeram todo... Então eu me identifiquei. O Saint-Germain falou o seguinte, que em determinado momento a densidade foi tanta que acoplaram um entrante nela. E que esse entrante que estava regendo agora a consciência dela. E que a única forma dela se libertar disso seria ela própria decretar que esse entrante saísse do seu corpo. Ele passou essas informações e a gente via assim um leve desespero da mãe, assim, um pouco de desesperança, porque via que para levar essas informações, para tratar isso com ela, ia ser muito difícil. E aí o que aconteceu? Em determinado momento do atendimento, ela abriu a porta. E aí ela veio. E aí ei, vamos conversar. Falei da minha história pra ela. Você sabia que você tem uma grande missão? Assim que eu falei grande missão, ela dizia, não tenho missão nenhuma. Esse livro que eu escrevi foi eu que escrevi. Eu nem queria que tivesse publicado. Mas você via que para uma pessoa de 16 anos, ela era muito infantilizada. Muito. Parecia uma criança de 12. Pequena, imatura, olhando pra cima, pra baixo. Você via que ele era uma criança. Comprometeu completamente a rede neural. E aí o Robson, olha, você tem uma grande missão de despertar a consciência. Eu não tenho missão nenhuma, isso é coisa da cabeça, esse negócio de espiritualidade não existe. Isso é tudo criação mental. Aí a gente olhou assim, não tem como. E aí falei pra mãe dela, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei o que você tá passando, porque eu tenho uma pessoa que passou isso aí comigo. Não descuide de você. Não descuide do seu potencial nem da sua missão, porque a escolha agora está com ela. Você fez tudo o que você podia. Você tem uma missão grande. E eu sei o quanto isso drenou os meus pais. Porque se fosse pelas possibilidades, é um milagre eu estar aqui. É um milagre o Robson estar aqui. Só a gente sabe o que a gente passou para estar aqui atendendo essas pessoas, para estar trazendo esse conhecimento. Cada lágrima, cada gota de suor, de sangue dessa batalha, a gente venceu a dificuldade para hoje estar triunfando com glória e levando isso para outras pessoas. Vencemos isso. Mas eu sei o quanto as pessoas à nossa volta não sofreram com isso. E aí eu falo, eu tive uma mãe que passou pelo que você passou. E como um filho que viu a dor da minha mãe, eu falo, olhando para os seus olhos, se cuide. Não abandone você mesmo. E jamais se culpe pelas decisões dela, porque você fez tudo que você podia. A gente via, era evidente que ela tinha feito tudo que ela podia. Eu digo, olha, o mais importante é que, independente do que aconteça, mesmo que ela não aceite espiritualidade, ela resolva a crise de identidade. Porque se ela, pelo menos, estiver equilibrada com seus devas corporais, não fizer essa transição, não tomar esses hormônios, ainda existe uma possibilidade de, em algum momento da vida dela, por conta do organismo dévico dela tá bacana, ela ter alguma experiência que faça ela mudar. A esperança não acaba. Agora, se ela fizer essa transição, negativar os devas, entrar na rejeição, não ter a mínima possibilidade de gerar, de repente, uma descendência com o DNA dela, isso ia comprometer a linha temporal. E a gente não está aqui indo contra ou falando de... A gente está vendo uma consciência que, quando ela mostrou as fotos da criança, ela era uma menina. E que, por conta de um processo obsessivo, estava negando o seu próprio corpo. Então a gente avaliou o processo obsessivo. A gente não está falando que a pessoa transitar de um gênero ou outro, isso é errado ou é negativo, não.
A gente está avaliando um caso de uma pessoa cujo processo obsessivo foi instaurado para negativar os seus devas corporais e para castrar uma possível descendência que pode vir a transformar a Terra. Então que isso fique muito claro aqui para as pessoas que têm que ter esse entendimento do que a gente está falando aqui, para não dar espaço para dúvida. E aí ela falou, eu vi ela visivelmente emocionada quando eu falei para a mãe dela se cuidar, que eu sabia o que ela estava passando, de toda a dificuldade, que ela não deixasse que isso apagasse o brilho dela e que ela continuasse. Ela, não, eu sei da minha missão, tudo que o mestre falou, o Saint Germain, eu sabia que não era mais ela que tinha um entrante, eu sabia que realmente tinha alguma coisa além do que a gente imaginava, e ele falou que ela era para ter publicado o segundo livro ano passado na linha temporal matriz, e que tudo isso foi feito para ela não publicar. E ela disse, olha, eu tive um sonho, uma visão, onde ela publicava o segundo livro. Então tudo o que o mestre Saint Germain falou nesse atendimento para ela, ela disse, olha, eu sabia, eu senti isso no meu coração. Então assim, ela ficou muito agradecida e muito emocionada, porque todas as dúvidas que ela tinha desse longo processo, dessa batalha espiritual com a filha, foram respondidas. Mas no final das contas, a escolha do ego ou da evolução e de não ajudar as consciências está na própria alma. E como esse processo se instaurou de tal maneira, talvez não seja possível recuperar essa linha temporal. Mas, pelo menos, mantendo a sanidade e se aceitando enquanto consciência, possa vir no futuro abrir uma possibilidade de que esse dom dela se manifeste de outra maneira, onde é que ela possa levar luz com uma mediunidade inspirada, seja como for, onde ela estiver. Mas um caso muito desafiador, e eu acho que o primeiro caso que a gente viu com acoplamento de entrante, né? Sim, primeira vez. Você olhar pra ela e você sentir aquela energia, tipo, tu tem a chave pra resgatar milhões de consciências. E simplesmente aquela pessoa... Quero saber disso. O que a gente sabe é que o Robson falou, ela não acredita em nada disso. O que a gente sabe é o seguinte, a maior dor dessa consciência vai ser quando ela desencarnar. Quando ela desencarnar e ver a obsessão, ver o que aconteceu e ver a oportunidade que ela teve, que a espiritualidade trouxe a mãe dela até a gente, fez as limpezas e mesmo assim ela ficou presa naquela energia, nossa, vai doer muito. Vai doer muito. Então é o que eu costumo dizer. Acho que a única coisa que pode realmente gerar um profundo arrependimento numa consciência é ela desencarnar e ver que poderia ter feito um pouco mais. Isso daí é uma dor que a gente não consegue nem imaginar como deve ser. E é por isso que hoje eu trabalho todo dia para que eu jamais tenha a possibilidade de sentir algo desse tipo. Eu dou o meu melhor no aqui e no agora. E você, está dando o seu melhor ou está deixando o seu ego sabotar a sua missão espiritual? Que essa reflexão finalize esse nosso relato de atendimento. Um grande abraço a todos.